Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para estudarmos mais uma vez a palavra de Deus. Quem escreveu o texto foi a irmã Juliana Gonçalves e foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus. O objetivo é o de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. Vocês sabem, eu não sou teóloga, vocês sabem, não fui eu quem escrevi o texto, quem escreveu foi a irmã Juliana. O que eu faço aqui? Eu leio e conto para vocês aquilo que eu entendi. Quero pedir gentilmente que, se puderem, compartilhem esse nosso devocional com outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas, para que elas também tenham o privilégio de ouvir a palavra de Deus. E se puderem, se inscrevam no canal, acionem o sininho, façam comentários, isso tudo faz com que o nosso canal tenha alguma relevância e aí o YouTube vai passar para outras pessoas também, tá bom? Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui, pedimos que tu nos ensines a responsabilidade dos pecados da família, a responsabilidade que temos com eles, que a gente não erre a mão exagerando e não erre a mão sendo muito ineficaz. Que tu possas nos ensinar a medida certa de confrontarmos os pecados das nossas famílias. É o que pedimos, não porque a gente mereça, mas em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 2, e vamos ler os versículos do 22 ao 29. Bom, e vai falar do quê? Esse trecho vai falar de um momento bem crítico na vida espiritual de Israel, né? Que acaba sendo centrado na falha do sacerdote Eli, né? Na falha da liderança sacerdotal. Então, o que acontece? Os filhos de Eli estão corruptos, se corromperam. Ofni e Finéias, eles abusavam do poder deles, eles cometiam imoralidade sexual e eles profanavam os sacrifícios do Senhor. O Eli, logicamente, ele ouvia o que o pessoal falava. O pessoal devia falar, seus filhos estão a mais, hein? Não tá legal o que eles estão fazendo, não. Mas o que acontece? O Eli já era idoso, não estava muito afim de confrontar ninguém. Então ele ouvia sobre os pecados do filho, mas fazia uma repreensão bem branda e ineficaz. Bom, isso faz o quê? Faz com que Deus mande um homem de Deus, que a gente não sabe quem é o nome desse profeta que ele manda, mas ele manda lá para confrontar o Eli, dá uma bronca nele, fala, aí, você tá pisando na bola, né? Ele revela que o Eli estava honrando mais os filhos dele do que ao próprio Deus. E aí Deus relembra a escolha da linhagem do Eli como sacerdote, mas denuncia o desprezo que ele está tendo pelas ofertas sagradas. Bom, quais são as lições espirituais desse pequeno trecho que nós leremos? Primeiro, que é o zelo pela santidade. Deus, ele exige reverência e obediência, especialmente daqueles que lideram espiritualmente. Então, se você é um líder espiritual, presta atenção. Deus exige de vocês reverência e obediência mais do que exige de nós que não temos nenhuma liderança, que somos pessoas comuns que servem a Deus. Se você é líder, presta atenção. Outra coisa é a responsabilidade na liderança. Você que é líder, você tem que prestar atenção na negligência do Eli. O Eli, ele não corrige os filhos dele e mostra o quê? Que a omissão também é pecado. Então, você que é líder, você não dá o bom exemplo, isso também é pecado. Você, especialmente, mais do que todos nós que não somos líderes, tem que corrigir os seus filhos, né? Outra coisa é o juízo divino. A desobediência e o desprezo pelas coisas sagradas tem consequências sérias. Então, logicamente, esse trecho é um forte alerta para todos nós, não só para quem é líder na igreja, não só para quem tem algum trabalho de liderança. É uma mensagem muito forte, um alerta muito forte sobre como a corrupção espiritual pode contaminar toda uma comunidade e como Deus, em sua justiça, não tolera a profanação do que é santo.
Então, essa lição serve para todos nós, especialmente para aqueles que são líderes, tá bom? Então, vamos ler aqui 1 Samuel 2, de 22 a 29. E diz assim: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa essa fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa do teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes o principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Olha que bronca, né, que ele levou do Senhor. Bom, a irmã Juliana escolheu então o versículo 29 para ser o nosso versículo-chave e diz: Porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei que se fizessem na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Então, é uma tradução diferente da que eu li, mas é o versículo 29, que é o versículo-chave. Bom, então a gente não pode deixar de lembrar que ele era um grande homem de Deus. Ele era um homem muito temente a Deus, né? Ele falava e fazia sinais em nome do Senhor. Mas o que aconteceu? Num determinado momento da vida, Deus cobra dele uma posição de líder na família dele. Porque mesmo realizando tanto fora de casa, o sacerdote Eli permitia que o pecado dos seus filhos interferisse no seu ministério. Lá no versículo 12, diz assim: Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Eles eram corruptos, faziam de qualquer maneira as obrigações dos sacerdotes, surrupiavam a carne gorda dos sacrifícios que o povo oferecia, né? Então, eles eram realmente maus. Mas por que essas situações aconteciam? Você sabe dizer? A resposta é que porque, por mais que eles fossem homens consagrados ao Senhor, por mais que ele fosse um grande sacerdote, infelizmente ele honrava mais os seus filhos do que honrava o Deus de Israel. Independente de nossa posição ministerial, né? Independente do cargo que você tem na igreja, você não pode ficar quieto diante dos pecados dos seus familiares. E nós também, como povo comum, também não podemos ficar quietos, nós temos que estar atentos. Principalmente os líderes não podem fazer vista grossa dos seus erros, nem se calar diante dos pecados. Essas são atitudes que não honram o Senhor. Nós temos que ter isso em nossa mente. Mesmo que não sejamos líderes, nós temos que fazer coisas que agradem ao Senhor e colocar o Senhor em primeiro lugar. Então, o milagre de convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, indubitavelmente é do Espírito Santo. Mas as ações de uma vida íntegra são nossas. Nós que fazemos essa escolha, viver com integridade. Então, em amor, meu irmão, minha irmã, interceda ao Senhor por sua casa e honre ao Senhor com atitudes que o agradem, atitudes santas. Amém? O nosso manancial termina assim, Senhor, usa-me como instrumento para que toda a minha família
o honre. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que, para nós que sabemos o perigo de não confrontarmos o pecado na família, para nós o abraço dá super certo. Ó, lembra também que temos um versículo para decorar, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora eu me despeço com a frase do ano, que é a de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.